estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2023, unção de governo está sobre mim. E eu estou governando para a glória de Deus. Amém. Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Maravilhoso. Sim, a fé sem obras, ela é inútil. A palavra de Deus nos ensina a ter uma fé completa. Uma fé viva. Fé e obras são inseparáveis. E a fé se manifesta através das ações que nós realizamos. E nós temos que perguntar o que as nossas obras revelam sobre a nossa fé. Porque as nossas obras revelam a nossa fé. Isso é claro, é o que está escrito. As obras revelam a nossa fé e as boas obras revelam uma fé completa. Quando nós observamos uma pessoa, nós podemos identificar o tipo de fé que ela manifesta. Através dos rituais, dos hábitos, dos comportamentos, das escolhas, das decisões, do modo dela falar, porque a fé tem uma linguagem. A fé tem uma linguagem. E a Bíblia fala desse tipo de fé. Um exemplo disso foi Abraão, que revelou ter uma fé completa, pois creu e agiu de acordo com aquilo que acreditava. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Então, tem tipos de fé. Tem uma fé litúrgica, uma fé emocional, fé natural. Tem tons de fé. A pessoa tem fé para uma coisa, mas não tem fé para outra. É a história, né? Tem fé para abrir um negócio, mas não tem fé para tocar. Tem fé para casar, mas não tem fé para manter o casamento. Às vezes a pessoa tem fé para uma coisa. Ela creu por aquilo, mas ela não crê para dar continuidade àquilo. Porque a vida continua. Então, tem um tipo de fé. E o próprio medo é um tipo de fé. Que a pessoa crê mais nas adversidades, nas dificuldades, nos problemas, do que no que Deus está falando. Então, a expressão, esse tipo de fé, se refere a uma fé que discursa, mas que não se traduz em obras. Você não vê que tem gente que fala assim, não, eu sou uma pessoa de fé. Né? E às vezes a gente está olhando, pensando, né? O que essa pessoa chama de ser uma pessoa de fé, né? Já que nós não vemos essa fé que ela diz que tem através das obras.
do modo dela de falar, das escolhas dela. É a fé que a pessoa afirma possuir, mas que não está alinhada com suas ações. E Tiago enfatiza esse assunto com muita firmeza para abrir a mente da gente. Né? A mente de pessoas que se gabam de ter uma fé, mas cuja conduta está desalinhada com a palavra de Deus. É comum nós ouvirmos, né, gente até dizer, usar essa expressão, eu perco tudo, mas não perco a fé. Né? Como eu disse, eu sou uma pessoa de fé. Eu tenho fé. Não, e tem aqueles que estão vivendo uma vida totalmente contrária de Deus e dizem, não, eu conheço a palavra. Aí a gente que está aqui, né, pensa, peraí, conhecer na Bíblia, o sentido de conhecer é um relacionamento íntimo e pessoal profundo. Então, o que essa pessoa chama de conhecer? Se eu não tenho um relacionamento com Deus, se eu não pratico, né, eu posso ter ouvido falar. No entanto, não tem impacto sobre a minha vida. Porque apesar de eu ter ouvido falar, apesar de eu ter um conhecimento, esse conhecimento que eu digo ter, isso não afetou a minha vida, não mudou a minha conduta, não mudou o meu caráter, o meu comportamento. Não afetou a minha vida. E não foram poucas as vezes que eu disse para pessoas, olha, eu diria para você, com esse resultado, que é melhor você perder essa fé. Vamos perder essa fé, vamos começar de novo, fazer uma risca no chão e nos livrar disso aí, porque talvez é uma história que você conta para você e você acaba ficando onde você está exatamente por conta desse pensamento. Não, eu sou uma pessoa de fé. Mas a sua visão está equivocada. Não, eu tenho uma fé. Mas uma fé que não leva a mudanças. Não leva a possuir. Não leva a viver aquilo que o Senhor está nos orientando a fazer. Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou roupa, e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Né? Então, Tiago vem e fala assim, olha, dá ainda esse exemplo. Às vezes você está diante de uma pessoa que necessita, e você diz, eu vou orar por você, eu te abençoo, leu a Bíblia para ela, mas não passou disso. Você não faz mais nada além disso. Ele está dizendo, bom, você teve fé para liberar palavras para ela, mas cadê as obras? Neste momento, essa pessoa precisa de algo. Você não vai fazer nada? Ele já dá esse exemplo para mostrar que muitas vezes nós nos compadecemos, né? E, isso mexeu comigo e tal, mas não posso fazer nada. E ele está deixando bem claro que todo mundo pode fazer alguma coisa. Eu preciso alinhar a minha fé com as minhas obras com a minha fé. Porque se eu não faço isso, a Bíblia fala que a fé sem obras é morta, ou seja, é um cadáver de fé.
É uma fé morta, é só um cadáver. E cadáver fede. É por isso que a vida de algumas pessoas já cheira mal, por conta de problemas crônicos, de situações que não avançam, que não mudam, que não saem. Elas nunca saem daquilo, porque a fé que elas têm é um cadáver de fé. Está cheirando mal. Não tem poder nenhum. Não atrai nada. Não muda nada. Não transforma em nada. Porque quando a pessoa tem que agir, ela não age. Ela tem um discurso de fé. Ela sabe repetir algumas a palavra. Elas sabem falar até bonito de Deus. Mas as obras, o comportamento, as decisões, as atitudes, até o modo de falar, muitas vezes está longe de ser a linguagem da fé. Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar. Uns têm fé, outros têm obras. E aí, Tiago continua. Mostre-me sua fé sem obras. Que fé é essa que você quer me mostrar sem obras? Mostra para mim. Se não tem obras, o que você vai mostrar para mim se não tem obras? Palavras ao vento? E eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Pelo meu comportamento, lhe mostrarei a minha fé. Pelas minhas decisões, lhe mostrarei a minha fé. Pelas minhas ações, lhe mostrarei a minha fé. Eu vou mostrar a minha fé através do meu estilo de vida, do meu comportamento diário, da resposta que eu dou a cada problema. Como eu respondo a cada amanhecer, a cada dia que Deus me dá, qual a resposta que eu dou? A cada novo dia, quando eu abro os meus olhos, qual a resposta que eu dou? Quando uma notícia chega, qual a resposta que eu dou? Quando um problema chega, qual a resposta que eu dou? Como eu tenho respondido? Como eu ajo? Eu manifesto. O que sai de mim? São obras, um comportamento que está realmente alinhado a esta fé que eu digo ter? Porque é na pressão que vai sair o que eu acredito. Quando eu sou pressionada, vai sair exatamente o que está dentro de mim. Então, quando eu sou pressionada, o que sai? Quando chega um problema, quando eu sou contrariada, quando algo não dá certo, quando os problemas parecem que estão acumulando,
Qual é a resposta que eu estou dando? Eu posso estar uma vida dentro da igreja e dizer que eu ouço tudo, que eu acompanho tudo, saber falar bonito, mas o Senhor está nos perguntando, o Espírito Santo está perguntando para nós: suas obras estão alinhadas com essa fé que você diz que tem? Quando você tem que tomar uma decisão, você toma pela fé? Todas as suas escolhas são feitas pela fé, com base no que a palavra está dizendo? O que diz a palavra sobre tal área? O que a palavra fala sobre essa área aqui? O que eu devo fazer? Eu vou ficar com a palavra ou vou ficar com a conveniência? Eu vou fazer uma concessão, porque agora cabe. Então, a minha fé é vista nos meus negócios, na minha família, na criação dos meus filhos. Eu estou criando meus filhos conforme a palavra me ensina a criar? Ou o meu discurso de fé vai até um ponto, quando chega na área da criação dos filhos, eu lido com os meus negócios, eu administro, eu conduzo meus negócios, meu trabalho, pela fé? Ou quando chega nesta área, eu já tenho um discurso diferente? Não, porque não, aí não, né? Porque é o mercado, não, porque não, não é fé. Ou seja, a fé, ela está restrita ao campo da igreja, do culto. Se o culto durar 2h30, aqui está a minha fé. Aqui eu sou crente, eu adoro, eu digo que creio, mas quando eu saio por aquela porta, eu já não ajo pela fé. Porque é pela fé. Eu vou sorrir pela fé, eu vou ser gentil pela fé, eu vou perdoar pela fé, eu vou ser generoso pela fé, eu vou ser íntegro, porque a palavra me ensina, então, pela fé. Eu vou conduzir meus negócios com base em princípios e valores do reino. Porque eu estou debaixo de uma constituição maior que a do céu. O meu país tem uma constituição. Mas ela não é autoridade sobre mim quando ela afeta a minha fé. A minha fé é mais forte do que qualquer coisa que venha de fora, que queira contrariar aquilo que a palavra de Deus me ensina. Então, se leis são feitas que batem de frente com a palavra de Deus, que é a lei maior na minha vida, eu fico com a lei maior. Ah, mas você pode ter um problema. É isso aí. A fé, ela muitas vezes vai me colocar em grandes desafios. Inclusive, problemas neste campo natural. Porque quando eu disser não, até aqui eu vou, daqui eu não vou mais. Por quê? Porque a minha fé diz que não. Porque eu tenho uma autoridade maior sobre mim. Não, mas isso agora é lei. Mas não sobre a minha vida. Aí você vai ter consequências. Por esta fé, por causa da verdade,
eu assumo os riscos. Nós vamos assumir os riscos. É o que a palavra de Deus nos ensina. Que nós vamos assumir riscos, nós não vamos fugir. Mas nós vamos abraçar a verdade. E nós vamos ficar agarrados à verdade. Ainda que isso custe a nossa vida, nós não abrimos mão da verdade. A verdade é lei. Conhecereis a verdade te liberta. Ou seja, o que antes teria peso, influência, poder, agora, por conta da verdade, não tem mais. Por quê? Porque a gente sabe, nós sabemos que nós não temos nada a perder. Nós sabemos que se alguma coisa acontecer com a nossa vida aqui, nós seguimos vivendo. Nós sabemos que nós não morremos nunca, o justo não morre, ele segue vivendo, ele permanece para sempre. Então ele não tem medo, o justo não tem medo da vida, não tem medo da morte, não tem medo de viver, não tem medo de morrer, não tem medo de problemas, não tem medo de desafios, não tem medo do homem. Ele não vive com medo, porque a fé viva não permite isso. Então, toda vez que ele tem que tomar uma decisão, ele toma alinhado com a fé, na palavra de Deus. Às vezes as pessoas não vão gostar, mas ele sabe o que ele tem que fazer. Momentaneamente, parece que ele vai perder algo. Mas ele sabe que, biblicamente, ele não vai perder. Ele sempre vai sair ganhando. Então, ele não tem medo de, por causa da fé, na palavra de Deus, dizer os nãos. Ele não negocia aquilo que ele acredita. Seus valores e princípios são inegociáveis. Então, chega uma proposta para ele, tentadora, digamos, financeira, mas tem algo ilícito ali. Ele diz, lamento. E ele precisa do dinheiro. Mas por causa da fé, ele fala, não. Não posso fazer isso. Não vou fazer. Por causa da fé. Porque a minha Bíblia diz isso, e isso eu não posso fazer. Por causa da fé na palavra de Deus, ele vai manter uma conduta na casa dele, na família dele, no casamento dele, nos negócios dele. Ele vai dizer não. Muitas vezes ele vai ter que dizer não. E dizer não, às vezes, é bem difícil. E ele vai ter que dizer não. Por quê? Porque a fé dele é inegociável. Ele não negocia a fé dele. Ele vai ficar até o fim com aquilo que é justo diante de Deus, que é correto. O que a Bíblia espera de mim? O que a palavra de Deus está ensinando sobre esse assunto? É com o que eu vou ficar. É o que nós aprendemos nas Escrituras. Mas alguém pode argumentar. Uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Pelas minhas obras. Suas obras revelam a sua fé. Suas decisões revelam a sua fé.
Suas escolhas revelam a sua fé. Suas atitudes revelam a sua fé. A sua linguagem revela a sua fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso. Eu gosto de Tiago porque ele é durão, né? Ele não parpa. Ele chega com tudo. Um pregador forte. E ele fala assim, tá bom, você fala que você crê que há um único Deus. Muito bem, grande coisa, é isso que ele está dizendo. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Você está achando que falar que você crê que tem um único Deus, eu creio em Deus, é uma grande coisa mesmo? Sério? Você acredita nisso? Se não tem obras, você tem a fé dos demônios, ele está dizendo. Ele está nos contando. Os demônios também creem nisso e tremem de medo, gente. Mas eles obedecem? Não. Eles são fiéis? Não. Eles são justos? Não. Eles fazem o bem? Não. Eles são íntegros? Não. Tem salvação para eles? Não. Não. Grande coisa você dizer, creio que tem um único Deus. Creio em Deus? Creio. Os demônios também creem. E tremem de medo. Todos receberam uma medida de fé. Quando a pessoa diz assim, eu não tenho fé, todo mundo recebeu a medida de fé. Todos têm uma fé. Todos receberam uma medida de fé. Mas muitas pessoas têm manifestado uma fé inútil, fútil, sem vida, sem resultados. O ateu tem fé. Ele acredita em si mesmo e na ciência. E isso não deixa de ser uma fé. O mundo não funciona sem fé, meus queridos. Todo mundo acredita em alguma coisa. Todo mundo. Todo mundo acredita em alguma coisa. Você sabe, às vezes você entra num lugar, você já sabe, tem um espelho. Não que seja um problema, eu também gosto muito de espelho e tal. Mas, normalmente, quando você encontra do lado de cá, tem um espelho, do lado de cá, tem uma planta, espada de São Jorge, com mais não sei o quê, Você sabe que o sujeito, e mais um potinho de sal grosso ali no canto, e tal. Você sabe que o sujeito acredita que aquilo vai poder protegê-lo. Você sabe, você está vendo ali. Está na cara. No que ele acredita. Às vezes você olha para ele, ele tem uma coisinha vermelhinha, cheia de nozinho. O que a gente não quer é nó na nossa vida, o cara bota um monte de trem cheio de nó. Você pensa assim, cara, mas não é para tirar o nó, você está botando nó, dando nó. Aí bota um monte de trem com nó. E põe não sei o quê, um negócio que vem aqui nas costas, que é para proteger e tal. Você vai andando, você vê gente que não passa embaixo de árvore, embaixo de não sei o quê, embaixo de ponte, embaixo do quê. É cheio de superstições. O mundo não funciona sem fé. Não funciona. O mundo tem uma fé. Todo mundo acredita em alguma coisa, em alguém.
No entanto, quando se trata da fé viva no Senhor Jesus, muitas pessoas, elas frequentam a igreja há anos e mantêm uma fé que, ao invés de levá-las a patamares elevados, parece travar a vida delas. É impressionante como tem gente que toma posse daquilo que é negativo, rápido. É o que está dentro dela. Ela não está firmada na fé viva. Todo mundo tem uma inclinação. Nós chegamos ao Senhor com as nossas inclinações. Né? A carne inclina mais para um lado. E às vezes a pessoa está uma vida inteira dentro da igreja. E essas inclinações continuam tendo mais força, mais peso na vida dela do que a palavra de Deus. E muito me preocupa quando eu vejo alguém que está lidando com coisas espirituais e não tem preparo nenhum. Porque não entendeu nada. Ele acha que basta ele dizer que tem uma Bíblia, que tem uma fé, mas ele não tem ações alinhadas com essa fé. Ele não tem um posicionamento de poder na vida. Gente, é tão triste quando você vê uma pessoa, por exemplo, que ela tem fé para conquistar, mas ela não tem fé para estabelecer. Ela tem até a fé para chegar numa promoção, mas ela não tem fé para suportar a promoção. Ela tem fé para conquistar a bênção, mas ela não tem fé para manter, para suportar o peso da bênção. Tem gente quando vive alguma coisa, uma promoção, um momento glorioso, um momento incrível na vida, infelizmente, logo começa a cair. Porque quando ele chega lá, ele usou tanto a fé para chegar e não fortaleceu lá dentro. Aí, quando ele começa a sofrer os ataques espirituais, ele não tem a estrutura para suportar aquilo. Aí vem uma fraqueza, vem um desânimo, vem uma falta de energia, de uma opressão, uma coisa. Aí ele não sabe lutar. Fica evidente, ali Deus está mostrando para ele, ó, tá vendo? Ó, deixa eu te mostrar. Você quer mais, não é? Eu quero, Senhor, eu quero. Então estou te mostrando, você não está dando conta dessa pressão aí. Olha o seu comportamento. Olha como é que você está. Se eu botar mais uma coisinha na sua vida, eu te mato. Não, Senhor, mas eu quero. E o Senhor está dizendo que você tem que fortalecer a sua fé, o seu homem interior, o seu caráter. Você tem que se preocupar com coisas que são bem maiores do que isso. Então, se você não trabalha aqui, quando você é promovido, você começa a ter comportamentos lamentáveis. Sai orgulho, sai egoísmo, sai imaturidade, sai um monte de coisas que mostram que a sua fé ainda não é viva. Que você teve um tom de fé. Você teve fé para chegar ali, mas você não tem fé para estabelecer isso, para continuar crescendo. Você não tem esse caráter forte.
Porque as suas emoções ainda são fortes demais. Você é uma pessoa mais almática do que de fé. Então, a sua alma ainda governa muito. Tem muita força. Você tem uma carne forte, ao invés do seu espírito estar forte. E você acaba cedendo para a sua carne. E por que você cede? Porque a alma é governo. E se ela não passa por uma transformação, por uma renovação, o espírito não governa, ela vai matando o espírito, mata a fé, mata o espírito. Tem uma fé espiritual morta, e aí é tudo na alma, é tudo na carne, é na força do braço. Não é pela fé. E quando essa fé está viva dentro de nós, as emoções, eu estou sendo promovida. Eu estou vivendo um momento onde, então, estou mais exposta, em notoriedade, a nossa vida está avançando, isso está ficando muito claro. Óbvio que se atrai inveja, sentimentos, o ataque espiritual, tudo pode vir. Aí, então, isso quer afetar o quê? Suas emoções. Mas se você tem um espírito forte, e o espírito está pronto para as coisas espirituais, a carne é fraca para as coisas espirituais. Mas a carne é forte. Mas não para as coisas espirituais. Ela nunca está pronta para as coisas espirituais. O espírito, Jesus falou, está pronto, mas a carne é fraca para tudo que é espiritual. A carne não quer saber de oração, de jejum, de leitura da palavra, de culto, de jejum da manutenção dos projetos de conquistas, de ficar 7 horas em jejum na igreja. A carne não quer saber nada disso. A carne não quer. E dá para você saber quando é a carne que ainda está prevalecendo. Porque as ações da pessoa mostram que muitas vezes a fé que ela diz ter não está, as obras não estão alinhadas. Não estão. Então, aí quando ela é atacada com sentimentos e tal, ao invés dela se levantar em fé e agir pela fé, ela age pelo que ela sente. Ela fala o que ela está sentindo. Ela toma decisões com base no que ela está sentindo. Ou seja, as obras não estão alinhadas com a fé que ela diz que tem. Então, fé é uma convicção profunda aqui. Ela vai além do acreditar, porque até os demônios acreditam. Tem muita gente que diz que acredita, e eu não duvido. Acredito em Deus, acredito que isso aí é verdade. Mas não é algo que é convicto, que tomou ela completamente, de maneira que ela se move, ela fala, ela age, tudo na vida dela é movido pela fé na palavra. Independente do que ela pensa, do que ela sente, do que vem, porque pensamentos vêm, sentimentos vêm, independente disso, ela age com base naquilo que ela acredita, com base naquilo que ela sabe. A vida dela é conduzida por aquilo que ela sabe,
Não pelo que ela sente, pelo que ela acha, pelas opiniões dos outros, pelos sentimentos, por um pensamento que passa, mas pelo que ela sabe. Ela sabe que é a verdade, ela sabe o que está escrito. Você vê o Naamã teve uma fé para ir até Eliseu. Mas ele idealizou algo na cabeça dele. E a fé é uma coisa tão interessante que ela te leva a abrir mão daquilo que você mesmo idealizou. Porque você entende qual é a vontade de Deus para você. E o Naamã quase perdeu a cura dele, a bênção dele, porque ele teve uma fé para ir em busca da cura, mas ele montou todo um esquema mental do que ele esperava que Eliseu fosse fazer. Quando Eliseu não fez o que ele idealizou, ele esqueceu que ela era leproso, ele foi embora como se o Eliseu precisasse dele e não ele precisasse da cura. Parece loucura isso, né? Você lê o texto, você pensa assim, Naamã, acorda, você que é o leproso. Eu vou me embora, porque não sei o quê, e não são os rios de Damasco melhores do que o Jordão, e começou a falar mal do rio, e começou a falar mal de tudo, e naquela ira foi embora, até que um servo falou assim, meu senhor, o profeta não pediu nada difícil para o senhor, não. Ele só pediu para o senhor se banhar no Jordão. O senhor vai mesmo perder a bênção. Então ele teve que se esvaziar de tudo que ele tinha idealizado. Sabe quando você põe uma ideia fixa na cabeça? Não, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. E de repente Deus vem e muda tudo. Você tem fé para aceitar as mudanças de Deus? Ou você também vai pisar duro e vai embora igual Naamã e vai... Não aconteceu do jeito que eu queria, então também não quero nada. Eu vou ficar leproso mesmo. Ele teve que abrir mão de tudo, se livrar de tudo que ele tinha idealizado. Você vê que ele teve fé para ir lá. E ele quase perdeu as obras dele, as atitudes dele, o comportamento dele revelou que ele estava mais cheio dele, do orgulho dele, do egoísmo, do que da fé no Deus de Israel que podia curá-lo. Então a fé não estava, as obras não estavam alinhadas com a fé. Porque as obras mostraram uma outra coisa. Que ele até teve fé para ir lá, mas não teve fé para se submeter ao que o profeta estava orientando. E aí, graças a Deus, no caminho, quando ele já estava indo embora, um servo abençoado, sensato, deu a ele uma clareza e aquilo acordou, ele acordou, e aí ele alinhou a fé que o levou para lá com as obras. Ele pegou e fez o que o profeta tinha mandado ele fazer. E quando ele fez, ele foi curado. E ele teve que ter a fé de mergulhar, não uma, nem duas, nem três. 7 vezes. A cura dele veio na 7ª vez, no 7º mergulho. Porque essa perseverança, essa atitude perseverante, revela nosso nível de fé. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vocês estão vendo, a sua fé e as suas ações atuaram juntas. Fé e obras.
alinhadas. E assim, as ações tornaram a fé completa. Diga fé completa. Mais uma vez? Isso. Porque quando ele pegou a fé e alinhou com as obras com a fé, ele praticou uma fé completa. E foi onde Deus pôde transformar a vida do Abraão. Aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus, porque ele creu e ele agiu à fé. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. E num tempo onde nós encontramos uma teologia em que bate contra obras, é óbvio que são obras pela fé. Não estamos falando de ninguém aqui depender da força do braço. As nossas ações, elas são alinhadas com essa fé. Porque o que não é feito por fé é pecado. O justo viverá pela fé. Fé é crer. É ter convicção. É viver uma vida alinhada com aquilo que nós dizemos que acreditamos. Nossas decisões, nossas escolhas, nossa linguagem, nosso comportamento, tudo está alinhado com essa fé, com aquilo que nós estamos aprendendo. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Quer dizer, só dizer eu tenho fé, eu creio em Deus. Tá bom, você crê em Deus, então mostra que você crê em Deus. Mostra essa fé pelas suas obras. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim, como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. A Raabe, que está aqui junto com Abraão, você vê que Tiago falou do Abraão, falou da Raabe. A Raabe creu e ela mostrou a fé dela quando ela arriscou a vida dela, da família dela, para proteger os espias. Olha a fé dela, ela provou a fé dela arriscando a vida dela, que ela podia morrer. O rei já tinha falado para ela, manda esses homens embora da sua casa. E ela agiu a fé. Ela arriscou tudo. Quando ela arriscou a vida dela, ela mostrou que ela cria no Deus de Israel. Porque ela estava disposta até morrer por causa do que ela estava, daquilo que estava dentro dela, a fé que estava dentro dela pelo Deus de Israel. E quem que pregou para Raabe? Ninguém pregou para Raabe. As histórias que ela foi ouvindo sobre o Deus de Israel foi despertando a fé dela. E quando ela teve oportunidade que os espias entraram bem na casa dela, o que, para mim, os espias foram lá só por causa dela. Porque não faz sentido os espias irem lá, terem ido lá. Deus já tinha entregado. Você vê,
já entreguei Jericó, o rei e seus homens de guerra. Agora vão dar as voltas ao redor. Então não fazia sentido. A questão é que tinha alguém que o Senhor queria salvar. E o Senhor queria dar, o Senhor conhecia o coração da Raabe, e Ele queria dar oportunidade a ela dela agir a fé. Se ela não tivesse agido a fé, ela teria perdido aquela oportunidade, mas a oportunidade chegou na casa dela. Deus mandou a oportunidade na casa dela, que foram os espias. E quando ela teve a oportunidade de agir a fé, ela não hesitou. Ela arriscou a vida dela. Por que ela está na galeria dos heróis da fé? Tiago fala dela. Porque, meu Deus, ninguém pregou para essa mulher. E quando ela teve a oportunidade, ela arriscou tudo. Tudo, a vida, a família, tudo que ela tinha. E se desse errado? Ela creu. E ela foi transformada, a vida dela foi transformada por causa da fé. Ela creu. Ela teve uma oportunidade de mostrar fé e ela não perdeu a oportunidade. Ela teve uma oportunidade e ela não perdeu essa oportunidade. Ela agiu a fé. Assim como o corpo sem fôlego, e aqui fala do espírito, que fôlego de vida é o espírito, também a fé, o fôlego está morto, sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. É só uma fé inútil. Às vezes eu vejo pessoas declararem crer no sacrifício de Jesus na cruz, mas na verdade buscam ajuda nos mesmos lugares que qualquer ímpio busca. Quando ele tem um problema, ele busca ajuda no mesmo lugar e ele fica com as mesmas sentenças e direções que foram dadas. Eu tenho fé no que Jesus fez na cruz. Tá bom, se você tem fé no que Jesus fez na cruz, então você vai definir a sua vida pelo que Ele fez naquela cruz. Ele se feriu para você ser curado, empobreceu para você enriquecer, se fez maldito para você ser bendito, se fez pecado para você, aquele que nunca conheceu o pecado, se fez pecado, para que fôssemos justificados. Agora, eu tenho algo tão grande diante de mim, mas na hora de eu tomar decisões, eu tomo decisões como qualquer pessoa toma. Eu busco ajuda no mesmo lugar que todo mundo busca. E eu fico com as mesmas direções que todo mundo que não tem a mesma esperança está ficando. Eu tenho Jesus, mas eu falo a linguagem do mundo. Ao invés de eu guerrear as guerras certas, eu estou guerreando guerras sem recompensa, estou abraçando uma linha de pensamento que é equivocada. A igreja, muitas vezes eu fico parada e pensando assim, esse discurso que vem crescendo, né? Então, para ganhar mais, eu vou me parecer mais com o mundo. O mundo não quer se parecer com a gente. O mundo não quer parecer com a gente. Mas a gente começa a parecer mais com o mundo para ganhar mais. Aí, por fim, muita gente não vê diferença nenhuma e vive uma fé totalmente equivocada. Então, eu vejo uma adaptação
Vamos adaptando. Tudo é uma adaptação, vai adaptando. O que acontece lá fora, vai adaptando na igreja. Vai acontecendo lá fora, vai adaptando. E aí, vai perdendo a identidade. Se o povo de Deus é um povo separado, ou seja, vamos lembrar, aí quando se fala de separado, aí eu não vou estar em lugar nenhum, eu não vou... Não, não é isso. Lembra que você vai encontrar, falando sobre o povo de Israel, esse povo estava lá habitando no meio de todo mundo, trabalhava, tinha gente que trabalhava, por exemplo, vamos lembrar de novo de Esther de Mardoqueu, trabalhava no governo, só que, qual foi a expressão de Ramã? Tem um povo que tem hábitos e costumes diferentes. Foi o que ele alegou. Ou seja, até o perverso Naamã sabia dizer, tem um povo que tem hábitos e costumes diferentes dos nossos. Então, estava ali o povo trabalhando, fazendo parte, inclusive do governo, mas todo mundo sabia, tanto que qual foi o ódio do Ramã em relação a Mardoqueu? Que Mardoqueu não se curvou diante dele, igual todo mundo se curvava. Mardoqueu não agiu como todo mundo agia. Ele não desrespeitou, ele apenas deixou bem claro, não, isso eu não faço. Ele não imitou ninguém. Por quê? Porque estava dentro dele, mesmo ele estando no Império Persa, mesmo ele trabalhando ali no palácio, na porta, estava tudo muito claro dentro dele. Ele sabia quem ele era em Deus, o que cabia e o que não cabia na vida dele. Então, a fé dele estava, as obras alinhadas com a fé. Nunca dissociou, nunca separou. E a Esther? Ela era a rainha da Pérsia. Quando o problema chegou e que ela foi enfrentar, ela entrou em jejum com as servas dela. Ela enfrentou as leis dos medos e persas, porque a lei dos persas não podia ser revogada de forma nenhuma. E ela sabia que ela não podia entrar na presença do rei sem ser chamada. Mas ali, na pressão, ela mostrou a fé dela. Quando ela precisou, ela enfrentou, ela disse, se eu tiver que morrer, que eu morra. Se eu tiver, essa expressão, essa frase de Esther é muito forte, se eu tiver que morrer, que eu morra. Mas, eu posso ser a rainha da Pérsia, mas eu vou arriscar tudo pela minha fé. Eu sei que é isso que Deus espera de mim. Então, ela arriscou a vida, ela arriscou a coroa, ela arriscou o casamento dela, ela arriscou tudo. Por quê? Se ela não recebesse favor de Deus e o rei não levantasse o cetro, ela ia ser morta. A Bíblia fala que o rei olhou, viu e teve misericórdia dela e levantou o cetro. O cetro. E ela recebeu o favor do rei. Mas aquela atitude da Esther era o risco. Ela estava arriscando tudo. O casamento, ser morta, a coroa, a vida dela. Por causa do quê? Por causa da fé. Por causa da fé dela. Então, ali ela mostrou a fé dela através das ações dela. Então, às vezes eu vejo gente dizendo que quer muita coisa,
quer conquistar isso, quer aquilo outro. Mas o que sai não são obras que estão condizentes com essa fé que ela diz que tem. Quando ela tem que agir, ela não age com base nessa fé que ela diz que tem. Você vai ver Abraão, quando Deus pede Isaque, na manhã seguinte, ele se levanta pronto para entregar Isaque. E ele foi até, e olha que coisa interessante, o anjo deixou ele ir até as últimas consequências, até o último instante, quando ele está com tudo pronto, o Isaque amarrado, com o altar construído, lenha, tudo, e ele levanta o cutelo para matar o Isaque. Ele ia matar o filho. Foi quando o anjo bradou e disse: Abraão, não toque no menino. Agora eu sei que você me teme. Porque você não negou o seu filho, o seu único filho. Agora eu sei que você me teme. Porque você provou essa fé. Indo até o fim, você agiu por fé. Você mostrou a fé. Então, o que o Senhor está mostrando para nós é que não adianta eu estar aqui dizendo que eu tenho fé, eu tive fé para vir à igreja, eu tenho fé para fazer algo, mas eu não tenho fé para viver em fé, para tomar decisões, para ter atitudes. Isso não está vivo dentro de mim. Quando sai, não sai o que Deus espera que saia. Que é um comportamento de fé, palavras de fé, atitudes de fé, enfrentamentos corajosos, um posicionamento de fé, a coragem para ir fazer. Muitas vezes é um medo, uma passividade, uma covardia, e na pressão sai mais da pessoa do que de Deus. Não sai uma fé viva. Não sai coragem, não sai. Não sai a atitude que vai glorificar a Deus. Elias, quando estava diante dos profetas de Baal, de todo o povo, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar, porque ele sabia que com o altar quebrado nada ia funcionar. E quando ele faz uma oração ao Senhor, ele diz: Senhor, que fique sabido aqui hoje, que todo mundo veja que foi por ordem sua que eu fiz tudo isso. O que ele estava dizendo? Que todo mundo veja a minha fé. Que eu fui capaz de enfrentar esses caras, que eu fui capaz de fazer o que eu estou fazendo aqui, eu estou onde eu estou, porque eu acredito no Senhor. Na fé de Abraão, ele apresenta que é o suporte para a vida dele. Eu estou na fé dos patriarcas, Senhor. Na fé de Abraão, de Isaque, de Jacó. Eu estou na fé dos patriarcas. Que fique sabido aqui, que todos vejam que foi por ordem sua. Foi pela fé. Eu não fiz isso aqui da minha cabeça. Foi pela fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé. Pois era como estrangeiro, morando em tendas.
Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Fé. Fé é o que você faz. Se olhar para você, eu sei quais são os seus rituais. Dá para saber o que uma pessoa come pela pele dela, pela imagem dela. Que tipo de alimentação, dá para saber se ela bebe água. Tudo dá para saber. E pelos resultados dela, pelo comportamento dela, dá para saber que tipo de fé ela tem. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Ele estava disposto a ir às últimas consequências, mesmo sabendo que tudo podia acabar ali, porque ele cria. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Por quê? Porque Deus recebeu o filho dele, recebeu Isaque. E ele teve o filho de volta. No mundo espiritual, ele matou o filho. Porque a intenção dele é que pesou para Deus. A intenção do coração. Eu já vivi situações de Deus me mandar preparar para fazer algo e na hora H Ele não me deixou concluir aquilo. Porque, na verdade, Ele queria saber o meu coração, se eu era capaz de abrir mão daquilo. Se eu ia ter uma boa atitude e ia entregar para Ele aquilo que Ele havia me pedido. Mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, é empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tudo que você fizer, você tem que fazer por fé. Quando fala do mar, como o mar vai estar, vai ser determinado pelo vento. Você não vê que a gente costuma dizer isso, se você estiver diante do mar, a gente vai dizer, hoje o mar está calmo, hoje o mar está agitado, hoje o mar... Você nunca sabe como é que o mar vai estar. O mar é sinônimo de agitação, de instabilidade. E esse tipo de gente que vive, ora está na fé, ora está na incredulidade, ora está cá, ora está lá, não espere que vai receber, não sou eu que estou dizendo na Bíblia, vai receber alguma coisa do Senhor. Por quê? Porque tem mente dividida, quer dizer, ora crê, ora não crê, ora está, ora não está. É triste isso. Conforme aparece nas Escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu. Ele foi feito pai de nações. Quando ele creu que ele seria. Quando o Senhor vem e muda o nome dele, toda vez que o nome dele era pronunciado, era uma declaração, pai de multidões. Depois tem gente que diz que declarar, profetizar não adianta. O próprio Deus vai lá, muda o nome do homem, aos 99 anos, quando o homem está com o corpo amortecido, muda o nome da Sara, passa a chamar o homem de pai de multidões, constituiu o homem, sem que ele ainda tivesse o filho da promessa, pai de multidões, quando ele não tinha o filho da promessa. E aí,
Qual é o seu nome? Abraão, pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões. Quer dizer, aquilo foi mexendo com o mundo espiritual. Você vê o quanto que nas nossas palavras há poder. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida. Ele creu no Deus que traz os mortos de volta à vida. Ele creu no Deus que pega o que está morto e traz a vida, não importa o que está morto, Ele traz a vida. E cria coisas novas do nada. São escrituras que devem mexer com você, mudar a sua perspectiva, para sempre. Abraão permaneceu firme, convicto, certíssimo, não ignorou que o corpo estava amortecido, mas a fé dele estava no Senhor. Ele não ficou olhando, acabou mesmo, não tem mais o que fazer. Não, ele continuou crendo no Deus que traz vida a mortos, quer dizer, Ele vai me vivificar. Gente, e isso é tão incrível, que eles foram rejuvenescidos. Um rei quis a Sara. O Abraão, depois que ficou viúvo, ele ainda casou de novo e teve mais filhos. A Bíblia fala, considerem o exemplo de Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, Abraão, todas as nações serão abençoadas. Por meio de você. Ele está falando agora de quem? De Jesus. De Jesus. Assim, os que são da fé, quem são? Os que são da fé, são abençoados com Abraão, homem de fé. Os que são da fé, os que andam pela fé, são abençoados com Abraão, homem de fé. Eu gosto da passagem de Judas, quando ele quer falar de salvação, e de repente ele vira e fala assim, mas eu percebi que era necessário que eu falasse com vocês sobre batalhar pela fé. É preciso que se batalhe pela fé. Paulo falou o bom combate da fé. Eu vou combater com a fé. Eu vou batalhar pela minha fé. Eu não vou deixar Satanás roubar minha fé. Eu não vou. Porque o justo viverá pela fé. E se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Deus quer fazer. Deus quer que você viva viradas. Deus quer que você termine esse ano como o melhor da sua vida até então. Mas não basta mais você dizer que tem fé. Você tem que alinhar com obras. Suas decisões, suas atitudes, suas escolhas, suas palavras, sua linguagem tem que estar alinhada com essa, precisam estar alinhadas com essa fé. Essa é uma escritura que eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Em quantas coisas mesmo? Está escrito isso na sua Bíblia? Então, se está escrito, por que a gente não tem essa convicção que em todas as coisas Deus quer
que eu vá bem. Não é numa área e em outra, em todas. Amado, desejo que te vá bem. Em todas as coisas. E que tenha saúde. Ele quer você doente? Assim como bem vai a tua alma. Que você esteja tão bem. Com uma alma em paz, feliz, num equilíbrio. Eu quero que tudo vá bem para você. Eu volto a perguntar, o que as suas obras falam sobre sua fé? Porque fé é o que você faz. O que você faz mostra a sua fé. Você vai ver que o Senhor repreendeu uma incredulidade dos discípulos. O comportamento deles foi um comportamento que o Senhor falou, escuta, que incredulidade é essa? Obstinada. Porque chegava um e dizia, ó, viu o Senhor? Ah, não creio, não creio. Outro, ó, eu vi o Senhor, não creio. O Senhor aparece para eles e fala assim, mas que incredulidade obstinada é essa? E algumas pessoas, elas duvidam daquilo que elas já ouviram. Que Deus já falou. E o Senhor está impulsionando, vai meu filho. Viva a sua vida em fé, dá passos de fé. Haja a sua fé. Mas é uma incredulidade obstinada. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam. É isso que dá vontade. Não é possível. Olha, ela foi aos discípulos que o que, gente? E o que? Eles lamentavam e choravam. Agora, a fé dos caras. E contou o que havia acontecido. Ela chega lá, os caras estão lamentando, chorando. Ela conta, eu vi o Senhor! Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, o que está escrito, gente? Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros. O que está escrito? Vou começar a dar na cara agora. Estou começando a ficar irritada. Como você não acredita? Que choro é esse? Que lágrimas de crocodilo são essas? Mais tarde, então os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu, ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Será que o Senhor
já não mandou a palavra, já não mostrou, mandou de novo, já falou. E Ele está falando com alguns. Ei, até quando você vai manter essa incredulidade obstinada? Você não acredita? Até quando? Até quando? Alguns vão manter essa incredulidade obstinada. Uma incredulidade. Vem a palavra, o Senhor está falando, mas não acreditam. E aí Jesus vem e repreende uma incredulidade obstinada. Eles recusaram, vocês se recusaram a crer. Vocês ficaram comigo 3 anos, eu falei tudo que ia acontecer, agora vocês se recusam a crer. E estamos falando de quem andou com Jesus, comeu com Jesus, dormiu com Jesus, e agora as notícias chegavam de tudo que ele havia dito que ia acontecer, e eles não acreditavam. E para encerrar, para a gente orar, Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. É para ir aonde? E você está indo? Olha o silêncio da morte. Ninguém responde nada. Você tem um mundo ao seu redor. Você tem um mundo ao seu redor. Uma faculdade inteira, um condomínio inteiro, uma parentela inteira, uma vizinhança inteira. Talvez um monte de gente num lugar, num hospital, numa escola, numa fábrica, numa repartição pública. E preguem, anunciem as boas novas. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem se recusar a crer será condenado. Crer e for o quê? Batizado. Quer dizer, crer e tiver uma ação de fé. Porque o batismo é uma ação de fé. Eu digo que creio, então agora eu alinho as minhas obras com essa fé. Eu tenho obras alinhadas com essa fé. Mas quem se recusar a crer será condenado. Porque só é possível salvação, a única porta de salvação é Jesus Cristo. Os seguintes sinais acompanharão, vão acompanhar, vão andar com a gente, aqueles que crerem. Então, esses sinais só acompanham quem crê. Em meu nome expulsarão demônios, essa pessoa tem poder para isso, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, quer dizer, seja lá o que for que ela tiver que enfrentar, que vai fazer mal para todo mundo, para ela há uma proteção, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Fé é o que você faz. O que as suas obras estão falando? O que elas contam a respeito da sua fé? Vamos nos colocar em pé? Nós podemos aproveitar, refletir, agora, vamos refletir, porque é uma palavra que nos confronta.
É uma palavra que nos confronta. O que as suas obras revelam sobre a sua fé? Você pode dizer que tem uma fé completa. Você crê. Você haja fé. A sua fé é uma fé viva, ativa. Suas obras estão alinhadas com essa fé que você diz que tem. Você tem se movido em fé. Você tem dado passos de fé. Você tem crido e se movido dentro desta fé. Porque as suas obras falam sobre a sua fé. Suas obras revelam a sua fé. Suas obras revelam, as minhas obras revelam a minha fé. E o que as suas obras estão falando sobre a sua fé? Você crê? Você crê em Deus? Você crê na sua palavra? Você crê radicalmente? Todas as decisões que você toma são baseadas no que a palavra orienta? Ou nós temos o nosso discurso? Quando algo nos confronta, é mais desafiador para a nossa carne, nós recuamos, não, porque eu penso que Deus, não é bem assim, ou não, é bem assim. O Senhor pediu Isaac para Abraão, e eu gosto quando alguém vem com aquela ladainha de lei, não, foi no tempo da lei, eu sei. Eu gosto de gritar, amigo, Abraão é antes da lei de Moisés. Se é isso que te aprisiona, está livre agora. E se nós somos de fé, somos abençoados com Abraão. Se somos de Cristo, cremos em Cristo, somos descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Então chega. Abraão saiu pela fé, caminhou pela fé, peregrinou como estrangeiro pela fé, entregou o filho pela fé, se circuncidou, fez um corte radical na carne aos 99 anos, pela fé. Gerou Isaac pela fé. Sara gerou Isaac, deu à luz aos 90 anos e amamentou Isaac pela fé. É pela fé. O justo viverá pela fé. É pela fé na palavra. O que diz a palavra? Tome decisões com base na palavra, se alinhe com a palavra, haja conforme a palavra está orientando, se mova em fé. O que diz a palavra? Tome decisões com base na fé. Tome. Tenha atitudes com base na fé. Faça suas escolhas com base na fé. Tem adote a linguagem da fé. Chega de ter um cadáver de fé. Levanta hoje. Chega de um cadáver de fé.
Chega. Chega de vir aqui frequentar, participar de um culto e dizer que tem fé, mas quando você sai, você não define a sua vida, não toma decisões com base nessa fé. Suas decisões têm que ser com base nessa fé. Suas ações têm que ser com base nessa fé. Suas escolhas. Senão você tem um cadáver de fé que está cheirando mal. Chega. Você nunca vai viver algo maior se você não agir a fé. Todas as decisões que vão mudar a nossa vida são desafiadoras. Mas no final, você só olha e pensa assim, meu Deus, se eu não tivesse tomado essa decisão, que teria sido de mim, meu Deus? Que teria sido de mim? Algumas pessoas não estão vivendo mais em Deus, porque até hoje não romperam em fé, não foram, sabe, aquele negócio de, não, agora eu vou mesmo. Porque quando você começa a se mover em fé, Deus se move em seu favor. Chega de fé sem obras. Chega de dizer que crê, mas na hora de tomar uma decisão, nunca é alinhado com essa fé que você diz que tem. Em nome de Jesus. Levanta. E faça essa risca no chão que eu falo tanto. Deus não te chamou para uma vidinha pequena, para você mudar de religião. Ele te chamou para uma mudança de vida. Religião muita gente tem. Dizer que crê em Deus, até os demônios creem. Deus nos chamou para uma mudança de vida. Nós somos autoridades. Você precisa se portar como autoridade onde você está. Onde você chega, você é uma autoridade. Você muda territórios, você muda atmosferas, você muda corações, você impacta pessoas. Você não é liderado, você lidera. Você não é influenciado, você influencia. Você não é dominado, você domina. Você não é vencido, você sempre vence. É o que diz a Bíblia. Nunca, nunca vai entrar, eu vou aceitar aquilo que muitas vezes, gente, desde o início da minha fé, eu encontrei pessoas que queriam impor a fé delas sobre mim. E pela misericórdia do Senhor, Ele me deu a graça, ainda nova na fé, para não aceitar. Então quando alguém vem e diz assim, não creio nisso, não acho que é assim, eu digo, esse é o seu problema, você só acha. Eu tenho convicção, e se você não quer a minha fé, eu também não quero a sua. Não vai mudar nada. Quando alguém diz, não creio nisso, eu falo, pois é pela fé. Tudo é possível que crê. Seja feito conforme a sua fé. Quantas vezes eu respondi para pessoas que queriam muitas vezes aceitar o problema, porque não queria lutar, e queria impor aquilo. E a minha resposta foi, seja feito conforme a sua fé. Essa não é a minha fé. Quando a escola começou a pressionar sobre o João, nós nos levantamos com tanta força, e os pais foram lá e disseram para eles, quando foi colocado a possibilidade de colocar ele numa sala separada, nós dissemos não, e não trate ele como vocês acham, porque essa não é a nossa fé. Ele é normal e será tratado como uma pessoa normal.
Os pais disseram para eles: não imponham a fé de vocês. Não, eu também, a professora, eu também sou cristã. Ok, essa é a sua fé, não é a nossa fé. Para muita gente é uma fé agressiva, e ela é uma fé radical, e ela é uma fé bruta, e ela é a fé de Abraão, é uma fé radical, bruta, agressiva, que crê que tudo é possível. Não, essa é a sua fé. Não queira impor a sua fé sobre a minha casa, porque eu não vou aceitar. Na minha casa não. Viva a fé. Você acredita de um jeito, eu vou respeitar a sua fé. Respeita a minha. É sempre o meu posicionamento. Não é de hoje que eu ajo assim. De gente querer impor a fé dele e dizer: não, eu também sou cristão. Não, eu também sou assim, ok? Respeito a sua fé, mas não é a minha. Você acredita que Deus vai até um ponto? Eu acredito que Deus vai com tudo, vai até o fim. Deus vai até o fim! Deus vai até o fim! Deus vai até o fim. Sim, Deus vai até o fim. E até o fim, é com isso que eu vou ficar. Deus vai até o fim. Você pode se levantar hoje e decidir crer que você vai crer no Deus que vai até o fim, e você vai até o fim com Deus. Ou você pode ficar meio que à margem, aqui, não sei. Não, eu sei, eu creio e eu vou até o fim com Deus. E eu vou viver tudo que Ele tem para mim. Tudo que Ele tem para mim. Como que alguém vai tirar isso? Eu recebi diagnósticos na minha casa diversos. Eu recebi diagnósticos de pessoas diversos. É estéril, não pode gerar. Gerou. Tem esse câncer, vai perder a vida, tá aí fazendo a obra. Gente, eu estou há anos só lidando com isso e vendo a glória de Deus. E alguém vai querer dizer para mim que Deus não faz? Que Deus mudou? Que agora eu estou no século 21 e as coisas não acontecem da mesma forma? Ah, amigo, não. Fique com a sua fé, com a sua teologia. Porque a minha teologia é a teologia da fé. Quando alguém quer saber qual é a minha teologia da fé, eu creio que Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, Ele faz hoje, vai sempre fazer, Ele é agora, é o Deus de já, e se eu creio, Ele entra em ação. Ele é o Deus do impossível. É o que está escrito na Bíblia. Então você vai crer. E hoje você pode mudar o resto da sua vida, se você deixar essa palavra entrar. Sua madre é aberta. Seus caminhos são abertos. Seu corpo é curado. Seu filho é sarado. Seu financeiro é restaurado. O que estava morto, Ele traz a vida. Traz à existência aquilo que não existe. É a palavra para nós, nesta manhã. Ele está dizendo: creia. O justo viverá pela fé, e a fé sem obras é morta. Creia e haja a sua fé, porque a partir do momento que você agir a sua fé, totalmente alinhada, agir totalmente alinhado com essa fé que você diz que tem, você vai ver Deus vindo em seu favor. Ele vai honrar a sua fé. Porque ele não faz acepção de pessoas. Ele faz acepção de fé. E quando você age a fé, você vê Deus chegando.
Deus honrando. É assim que eu tenho visto Deus fazer. E eu vou continuar vendo. E eu não sei o que você está vivendo, mas como tantos me testemunham todos os dias. Como a Isabela testemunhou com a Zelita, como a Nadir testemunhou, está aí, ó, andando para lá e para cá, saudável, bonita, feliz. Como a senhora lá está sarada, em paz. E tantos outros. Você vai cantar o seu hino da vitória, vai testemunhar, vai contar os feitos do Senhor na sua vida. Deus fez a minha vida. Hoje Deus se manifestou na minha vida. Eu vi a glória de Deus. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Vem sobre a igreja, venha sobre o seu povo. Se manifesta aqui, Senhor. Derrama glória, derrama graça, derrama poder. Derrama, Senhor, derrama unção. Vai curando, vai libertando, vai transformando, vai levantando. Vai, Senhor, vai trazendo à vida o que está morto. Vai, Senhor, entra em ação agora. Eu não sei o que tem acontecido na vida dela, o que ela está vivendo, mas eu sei que o Senhor quer dar vitória a ela. Eu sei que o Senhor mandou essa palavra para dizer: alinhe as suas obras a essa fé. Alinhe a fé às obras. Haja com a fé e receba o seu milagre. Creia, e eu estou me movendo. Eu estou me movendo em seu favor. Eu te dou vitória agora. Receba, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, entre em ação na vida dela agora. Vai entrando em ação agora. Seja lá o que for que ela está vivendo, agora eu tomo posse junto com ela de mudanças. Todo mal que ainda tinha poder sobre ela, eu repreendo agora em nome de Jesus. O medo, a incredulidade, a dúvida, o peso, eu repreendo em nome de Jesus. Uma incredulidade obstinada, eu repreendo em nome de Jesus agora. Eu repreendo o espírito da miséria, do desemprego, da vergonha, do endividamento. Saia da vida dela, amarras, saiam da vida financeira dela em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito de enfermidade que toma o corpo, toma a alma, toma o espírito, toma a mente. Saia em nome de Jesus agora. Eu repreendo toda a força maligna que tem arruinado com lares, tem arruinado com famílias, tem arruinado com pessoas. Saia agora em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus diagnósticos contra crianças, todo diagnóstico contra crianças, todo espírito de enfermidade que quer dominar as crianças, consumir as crianças. Saia em nome de Jesus agora. Seja lá o que for que vem assombrando com a vida dela, que tem envergonhado, que tem humilhado, que tem escravizado, que tem entristecido, eu digo: saia em nome de Jesus agora. Queima, Senhor, do alto da cabeça, planta dos pés, cura, liberta, restaura, levanta, levanta, aviva a fé dela, aviva, vivifica, levanta, renova, restaura, restitui, Senhor. Faz a obra aqui. Faz, Senhor. Faz a obra aqui. Restitua, Senhor. Restitua, Senhor. O Senhor nos prometeu restituições. Restitua, Senhor. Restaura, Senhor. Vivifica, Senhor. Vivifica o teu povo. Vivifica a igreja. Vivifica a alma dela. Vivifica o espírito dela. Vivifica, Senhor. Levanta um povo forte aqui hoje. Levanta, Senhor. Levanta. Cura. Restaura. Vivifica. Restitui. Levanta, Senhor. Vai entrando em ação na vida de cada um aqui. E vai mudando vidas para sempre. Atua na necessidade dessa pessoa agora. Atua, Senhor.
E muda a vida dela, muda a casa dela, muda a família dela, muda, Senhor. Entra em ação agora, que ela receba agora vida, poder, 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 para mudar, para ir para o outro nível. Agora receba poder e viva a glória de Deus. E testemunhe a glória de Deus. Em nome de Jesus. Receba poder e viva a glória de Deus. Testemunhe da glória do Senhor. Saia desse culto uma outra pessoa. Saia daqui para viver num outro nível, um novo tempo, uma nova história. Em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo o teu povo e profetizo uma fé completa na vida do teu povo. Que nenhuma pessoa vai sair daqui da mesma maneira. Vai sair dessa ceia de novembro maravilhosa, dessa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá. Ninguém vai sair da mesma forma. Vai sair daqui um povo transformado, renovado, um povo que vê, que entende, avivado, cheio da sua presença. Um povo vivo, tomado por essa glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.